Pesquisadores na Alemanha descobriram a possível causa para o surgimento de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford. De acordo com o diretor do Departamento de Medicina Transfusional, né, da Universidade de Medicina Andreas Greinacher, né, em alguns vacinados, o imunizante poderia produzir uma resposta imunológica que ativa as plaquetas sanguíneas que podem causar a trombose. Essa reação acontece normalmente quando o corpo cura uma ferida e quando o sangue coagula e fecha o machucado. Após analisar amostras de sangue de 6 pacientes que desenvolveram trombose após serem vacinados, os pesquisadores descobriram que o imunizante ativou um mecanismo que causa a formação de coágulos sanguíneos no cérebro. Segundo a emissora pública alemã NDR, os cientistas destacam que o mecanismo foi claramente identificado, o que possibilita o desenvolvimento de um tratamento e sugerem que, nesses casos, os pacientes recebam um medicamento para combater a trombose. Esse tratamento, porém, só deve ser aplicado em vacinados que desenvolveram os coágulos sanguíneos e não de maneira profilática. Na quinta-feira, pesquisadores da Noruega anunciaram que chegaram a uma hipótese semelhante. Os cientistas acreditam que a formação de coágulos sanguíneos podem ocorrer, né, devido a uma forte resposta imunológica. Os especialistas ressaltaram, porém, que essa suspeita é, até o momento, apenas uma hipótese. O Greinacher anunciou que o resultado da pesquisa de sua equipe será submetido à revisão de outros especialistas e posterior publicação na revista especializada The Lancet. A conclusão do estudo também foi comunicada ao Instituto Paul Ehrlich, responsável pela regulação e aprovação de medicamentos na Alemanha. Após relatos de formação de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas, diversos países europeus suspenderam o uso do imunizante. Foram mais de 15 países, né, que suspenderam aí, o uso da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. E, Max, uma coisa que muita gente isso não está sendo noticiado de forma clara, é que há uma diferença entre esse novo tipo de vacina, né? Isso não fica claro para as pessoas, né? Que há um novo teste sendo feito na questão principalmente dessa vacina da AstraZeneca e Oxford. Pois é. Eu só queria, antes da gente comentar, mostrar aqui na tela a notícia que o Cássio leu, porque, né, isto mas eu sei que vocês, para mandar em grupos de família, assim, pessoas que não conhecem o Terça Livre, ou até que não gostam do Terça Livre, não importa, mas manda isso aqui para ela. Pergunta se isso aqui foi falado no Jornal Nacional, se isso aqui foi falado no Jornal Hoje. Ah, você está afirmando 100%? Não, mas a questão é, por que esconder informação? Por que as pessoas não podem saber dos riscos que elas estão assumindo? Se a pessoa quer tomar uma vacina, não tem problema, toma. Mas que ela saiba dos riscos, que ela saiba o que está acontecendo no mundo. Que ela saiba que tem 16 países que suspenderam a vacinação. Parece que alguns voltaram. Né? Parece que a Anvisa, Anvisa, entre aspas, de alguns desses países, fala, não é bem assim, ela é segura, são casos aí extremos, exceções e tal, poderia voltar. Parece que alguns voltaram, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, da Isto É, já que a pessoa às vezes não gosta da mídia independente, não gosta da mídia conservadora, não gosta do Terça Livre, manda esse link aqui para ela. Tem lá no nosso também, tá? Vai ter no portal também, tercalivre.com.br, mas de repente vai ser mais útil até para você viralizar aí, para mandar para as pessoas, para saber. Você sabia que isso aqui está acontecendo? Por que a Globo não fala disso? Por que a grande mídia não fala disso? Você tem que perguntar. Né? Eu fiquei impressionado da Isto É ter lançado essa notícia. Né? E depois, por um tempo, sumiu. Né? Por um tempo ela ficou fora do ar, depois voltou. Acho que eles viram que tinha muita gente já com print, e viram que ia pegar mal, voltaram com a notícia. E aí? Quem que estava sabendo disso? Que cientistas da Noruega e na Alemanha chegaram à conclusão de que esses coágulos podem ser causados, sim, pela administração da vacina da AstraZeneca, Oxford. Né? O que o Cássio estava comentando é o seguinte: normalmente as vacinas anteriores,
Até então que se tinha, você dava o vírus ali enfraquecido e aí o seu corpo ele conseguia criar os anticorpos, né? Você não tinha todos os sintomas da doença, ou seja, era uma doença, ela não se manifestava com toda a força que a doença tem, né? Porque os vírus estavam enfraquecidos, dá tempo ali para o seu organismo produzir os anticorpos, pronto, você está imunizado contra aquela doença. Era assim que as vacinas funcionavam. Esses tipos de vacinas novas, elas foram criadas pensando em vírus que são de base de RNA, que são mais difíceis de fazer vacina. Parece que no mundo só existem 5 e são vacinas veterinárias. Tá? Isso são algumas informações que eu fui buscando. Tá? E aí o Stephen Holtz, que ele é o CEO e o fundador de um instituto médico em Houston, no Texas, ele tem um vídeo em que ele explica como que essas vacinas, as chamadas vacinas genéticas, né, como que elas funcionam. Tá? É uma maneira até inteligente. Como você começa a estudar, você vê que existe uma certa inteligência ali no que eles estão fazendo. Né? Então, como é que funciona essa tal da vacina genética? Eles criam sinteticamente um chamado mensageiro de RNA. Né? Então, eles não estão colocando... É por isso que eu acho desonesto não explicar para as pessoas como que essa vacina nova funciona. Por quê? Porque elas estão ouvindo vacina, elas acham que é uma vacina como qualquer outra. Mas não é, é um tipo novo. Né? O que você está inserindo nas pessoas é um mensageiro de RNA. Esse mensageiro de RNA, ele vai atuar nas suas células e vai fazer com que as suas células produzam o chamado spike protein, né, em inglês, que são aquelas proteínas que ficam em volta do coronavírus, né, que tem aqueles tipo os espinhozinhos, né, que é da onde sai o nome coronavírus, né, porque é uma coroa, né, corona. Por que eles fazem isso? Porque o seu anticorpo, quando ele vai, os seus anticorpos, quando eles vão ali atacar um vírus, o que eles fazem exatamente? Né? Eles precisam ter o encaixe certo daquele vírus. Cada vírus tem um formato diferente, ele precisa formar aquele encaixe certo para prender ali o vírus. E aí o vírus fica inativo, não faz mais nada no seu corpo, acabou. Sem problema, ele não vai se reproduzir, acabou. Aquele vírus não atua mais. Né? Então, o que a vacina genética ela faz? Ela faz com que as suas células produzam essas proteínas que estão ali na parte de fora do vírus, para que os seus anticorpos possam aprender aquele novo encaixe. Né? E quando o vírus vier de fato, né, ele já tem aquele encaixe, é muito mais fácil dele conseguir deixar o vírus inativo. Qual que é a questão aqui? A questão é, isso é um método novo, né? A Moderna, que é uma das pioneiras nisso aí, ela está desde 2008, se eu não me engano, ou 2005, agora está me falhando aqui a memória, mas já há mais de 10 anos trabalhando nesse tipo de vacina. Não conseguiu fazer nenhuma. Tá? A primeira que eles dizem que funcionou foi agora. Só que essa vacina da Moderna não tem nenhum estudo publicado sobre pesquisa em animais. Muito menos de o que isso poderia causar num período longo, né, no ser humano. Ou seja, você aplicou a vacina. O que acontece depois de 2 anos, que é o período normal para que uma vacina seja considerada segura? Isso ainda não tem, porque ela acabou de ser feita. Então, num período longo, você não sabe o que vai acontecer. E aí as perguntas que alguns médicos, e esse Stephen Holtz, tá, vocês podem buscar, ele fez é a seguinte. Né? Primeiro, você não sabe quanto tempo as suas células vão ficar produzindo esse chamado spike protein, né? Essa proteína aí do coronavírus. Né? Ou seja, a questão é, será que ela vai ficar produzindo tempo suficiente para os seus anticorpos formarem aprenderem o encaixe ali, né? Para você ficar imunizado? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, você também não sabe se as células irão parar de produzir essa proteína. Por que isso é importante, saber isso? Porque se você ficar produzindo essa proteína o tempo inteiro, você vai deixar o seu sistema imunológico sobrecarregado. Isso é tudo o Stephen Holtz que falou.
Tá? Só estou passando aqui a informação para vocês. Né? E aí ele falou exatamente a conclusão, antes até de ter saído, a conclusão desses pesquisadores de Noruega e Alemanha. Ele falou, sabe o que isso pode dar? Isso vai sobrecarregar o seu sistema imunológico e você pode desenvolver uma doença autoimune, que é a tese desses cientistas da Alemanha e Noruega, que já tinha sido prevista pelo Stephen Holtz quando ele analisou como que funciona uma vacina genética. Agora, as pessoas não estão sabendo que ela é diferente. As pessoas não estão sabendo como que ela age. As pessoas não estão sabendo que flexibilizaram a aprovação dessa vacina em questão emergencial. Né? Aí você fala, mas a gente está numa emergência. Beleza. Mas diga para as pessoas quais são os riscos que elas estão assumindo. Se você quiser tomar, tudo bem. Mas se você não quiser tomar, você vai ser obrigado. Você não pode falar e esperar, não, eu quero esperar os 2 anos, né, de pesquisa para saber o que acontece depois de um determinado período que a pessoa tomou a vacina. Você não tem direito de fazer essa pergunta? Né? Então aqui fica bem resumido, tá, gente? Eu não sou um especialista na área, só estou passando o que o Stephen Holtz fala no vídeo dele. Tá? Só para vocês terem assim, bem em termos gerais como é que essa vacina nova, é um novo tipo de vacina. A própria Veja falou disso numa revista recente, lá tem a revolução do DNA e tudo, que seria aí o futuro dessas vacinas genéticas. Bem, então é importante que vocês saibam, eu só quero isso, eu só quero que a informação chegue nas pessoas e aí cada um decide por si.